Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Geografia com o professor Felipe Fernandes. Um recadinho aqui rapidinho para vocês que estão assistindo ao vivo e estão assistindo essa aula gravada. O tema 2 de redação já está disponível, então dá uma olhadinha lá no grupo. O prazo é até o dia 16 de agosto, então vocês têm aí 11 dias para se prepararem e enviarem a redação. Pessoal, da última vez nós tivemos apenas 7 redações entregues de 32 alunos no grupo. Isso não é bom, porque a redação vale nota, é muito importante e serve para garantir a aprovação de vocês. Então, pessoal, aproveitem porque as aulas são gratuitas, as correções também, e vale muito a pena, porque lá na frente vai ajudar muito no exame discursivo. E pessoal que está assistindo a aula gravada, não se esqueçam de colocar os nomes nos comentários. E, pessoal, vamos também colocar como meta aí assistir a aula ao vivo para que vocês tenham mais aulas durante o mês, tá bom? Porque se tiver abaixo de 10, vai ficar quinzenal, tá bom? E é isso aí, boa noite, professor, e boa aula. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Anne, Yasmin, Igor, Ana Clara. Sejam todos muito bem-vindos. Seu professor hoje está bem rouco, mas tenho certeza que vai ser uma aula tranquila. Já já a voz esquenta de novo e a gente consegue trabalhar mais tranquilo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Maravilha, muito obrigado. Bom, pessoal, vocês acabaram de receber o recado, né? A gente acabou tendo que fazer, infelizmente, uma modificação aí nessa fase de julho, tirando a aula semanal e colocando quinzenal por causa do quórum. Na verdade, a gente está insistindo especialmente por vocês aí que são fiéis e estão se mantendo na rotina das aulas ao vivo. Mesmo com essa opção da gravada, a gente precisa entender que a aula gravada ela é uma opção de última instância. E a explicação é muito simples. A integração do grupo aqui na aula ao vivo permite que você interaja mais, crie dúvidas, compartilhe com os colegas também essas dúvidas, o que enriquece profundamente o aprendizado, né? Além de manter para a gente um ritmo mais direto de treinamento, uma rotina em relação aos horários. O nosso grupo já é menor, essencialmente em razão do número de disciplinas que possuem a geografia como específica, mas não se esqueçam, além dela valer uma pontuação considerável, como específica, né, especialmente uma pontuação considerável, ela é a disciplina que, no caso da discursiva, tem a menor média histórica entre as disciplinas do vestibular da UERJ. Exatamente porque é muito difícil escrever. E a ideia aqui é a gente decodificar isso, entender como é que funciona o formato da banca e aprender a escrever como a banca quer. Isso vai muito além do que dominar o conteúdo, porque você tem que dominar o conteúdo e apresentar como ele é necessário. Então, estar na aula é fundamental, tá? Eu quero acreditar que tenha sido aí o mês de julho, período de recesso escolar, que interfere na vida das pessoas, vejo quem acabou, né, tem filho, aí né, passeia, viaja, mas se você deu essa esmorecida aí nessas 2 últimas semanas, deu uma relaxada, agora é hora de voltar com tudo, tá? Temos pouquíssimo tempo até a data da prova para né, treinar, e se essa aula permanecer quinzenal, a gente vai ter né, certamente menos tempo para treinar. Então, chama teu amigo, lembra dele de novo, pede para vir. Se tiver algum aluno que queira entrar no projeto ainda, que você conheça, que tenha disciplina, convide. Né? Afinal, só faz sentido a existência
né, de aulas assim, se nós tivermos, né, alunos interessados como vocês que aqui sempre estão, tá certo? Bom, vou abrir aqui o material. Conforme combinado, o material da aula agora passa a ser inédito. Não sei se alguém lembra, mas avisei isso no nosso último encontro, né? O material que a gente vai usar agora não será o mesmo que você vai escrever e me mandar para correção, tá? Eu ainda fiquei com algumas correções pendentes aí, por causa das datas em que elas foram entregues, né? E aí coincidiu também com o meu pequeno recesso familiar, mas em algum momento, não tenham dúvida, eu vou colocar em dia, tá certo? Então, imagino que até no máximo o final de semana, são poucos, né? Então, os últimos que entregaram aí. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar no privado também, tá? Estarei sempre à disposição de vocês. Alguns já estão fazendo, né? Independente de ser no horário da aula, manda uma questão, manda uma pergunta, tira dúvida sobre um conceito, tá? Estarei sempre à disposição para ajudar, tá certo? Vou abrir aqui a imagem para a gente começar o nosso treinamento. É uma folha com temas variados, tá? Eu tentei fazer blocos de 2, 3 questões para ter uma, uma, uma maior abrangência em relação aos assuntos que costumam cair com muita frequência, né? E um deles está dentro aqui de relações políticas e econômicas, né? Transporte, como essa aí que vocês vão poder ver agora. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui. Vamos começar, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. Transporte é um tema bem recorrente nessa prova específica da UERJ. A gente já viu algumas questões aqui, com temas variados, né? E entre os temas que costumam cair aí com uma certa frequência, está esse aqui. Vou só ajeitar aqui melhor a tela. Foi. Está esse aqui que fala sobre as modalidades de transporte, né? Os modais de transporte. Os grandes meios de transporte que a gente tem são transporte aéreo, né, a aerovia, o ferroviário, ferrovia, o rodoviário, o dutoviário, dutos, né, tubulações, e o hidroviário. A escolha de cada um desses modais está sempre condicionada a uma variável, né, bastante complexa de fatores importantes para o tipo de deslocamento que se queira fazer. Por exemplo, né, qual é o volume da carga que a gente vai transportar? Uma quantidade grande, pequena, é leve, pesado? Qual é o preço da carga, né, da tonelada transportada? Né? Um produto de alto valor agregado, um produto mais sofisticado, tecnológico, ou é uma matéria-prima, é uma commodity? Se a distância é grande ou pequena, se as condições climáticas na região elas são favoráveis ou não, né? Se no caso de hidrovias, se você tem vias de circulação, sejam elas fluviais, rios, né, lacustres, de lagos ou oceanos, se nessa região, né, essas águas congelam em algum período ou não, né, isso acontece em áreas, né, de clima mais frio e rigoroso. Enfim, essas principais variáveis aí, não são só essas, né, mas essas principais variáveis aí, elas acabam interferindo na escolha daquilo que vai ser deslocado. Por exemplo, se o produto tem urgência de entrega, tem valor agregado elevado, justifica-se usar um meio de transporte, por exemplo, que seja mais rápido, mais eficiente, mas que, por consequência, né, seja estruturalmente mais caro, como o transporte aéreo. Já no caso de produtos de baixo valor, grandes volumes de carga, é o caso de produto agrícola, né, minério de ferro, né, petróleo, aí, né, você vai ter que buscar um meio de transporte que seja mais barato. E aí vai ter que avaliar se
o que vai ser transportado. Dá para transportar por tubulação, se dá para colocar em trem, se dá para colocar em caminhão, e assim vai, tá? Ou, né, se pode usar uma hidrovia, por exemplo. Esse é o sentido do transporte. Como cada meio tem uma, né, vantagem e uma desvantagem, dependendo do tipo de carga, deslocamento e tudo mais, o ideal, na verdade, é o que a própria questão aqui está tentando propor, né? Está aqui embaixo na pergunta, ó, a intermodalidade. Quando você faz a junção de diferentes modos de transporte numa mesma rota de deslocamento para otimizar, né, essa produção. Aí o texto aqui fala, ó, denomina-se intermodalidade a estratégia de integração entre diferentes meios de transporte, como exemplo abaixo. É aqui, ó. Rodovia rolante ou autoestrada, né, ferroviária. Sei lá, transporte de caminhões e seus motoristas em um vagão-leito. O trem transportando o caminhão. Transporte combinado. Apenas as caçambas dos caminhões encaixadas em vagões que seguem a viagem. Transporte de contêineres. Esse é um dos mais importantes na atualidade, né? A operação é feita com guindaste, os contêineres são içados sobre um caminhão com caçamba. Então, você vai, né, deslocando ali o contêiner, que segue um padrão internacional, né, e facilita o deslocamento dessa carga. E por último, a técnica do semitrem, que as caçambas repousam sobre vagões descobertos. Esse container vem parar aqui, que vai ser transportado. É possível, né, estabelecer ali um trem gigantesco com muita carga para transportar. A pergunta é a seguinte: cite 4 consequências da intermodalidade para a organização da produção industrial em escala global. Então, nesse caso, né, já que o transporte intermodal é a integração entre esses diferentes modais de transporte, e aí uma estratégia para tornar esse meio mais competitivo, não há dúvida alguma. Isso é muito comum, especialmente nos países asiáticos que hoje apresentam grande capacidade produtiva, né? A China, Vietnã, os tigres asiáticos, né, que hoje representam boa parte da produção daquilo que a gente consome no dia a dia. O que eu posso considerar como consequência? Atenção que o comando é CIT, hein? Então, não preciso explicar muita coisa, não. É só fazer aquela leve introdução, né? Entre as consequências, podemos citar, por exemplo, dependendo do que eu escolha, a redução do custo do frete. Vai tornar o produto mais competitivo, né? Segundo, o aumento da capacidade de carga. Dependendo do modal que eu escolha, eu tenho capacidade de carga para maior volume. Terceiro, diminuição dos custos com o transporte, já que o transporte se torna mais eficiente, ele, por consequência, acaba contribuindo também para reduzir custos, né, seja pela agilidade do transporte ou pela economia com combustível, por exemplo. Tá? E por último, e não menos importante, a redução dos custos com a manutenção, dependendo do modal, e aqui ele destaca especialmente o transporte ferroviário, né, e a sua integração. O ferroviário tem um custo de instalação mais alto, mas ele tem um custo de manutenção menor se comparado à rodovia, por exemplo, principalmente para longas distâncias. Tá? Esses, né, são os tópicos importantes aí que você tem que destacar. Caberiam outros mais, não há dúvida, mas esses merecem destaque, tá? Questãozinha só para dar aquela esquentada, aparece na UERJ. Essa é uma questão da prova da UERJ, um pouquinho mais antiga, mas é uma questão da prova da UERJ, tá? Caiu exatamente assim. Tudo bem? Ana, manda como se você estivesse fazendo a prova. Sua pergunta, inclusive, é ótima, tá? Manda como se você estivesse fazendo a prova. Não se preocupem com o erro,
De verdade, é exatamente para isso que a gente está fazendo esse trabalho de correção, tá? Para poder identificar o erro. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Podia ser no dia da prova. Você ia ter que escrever alguma coisa. Faça isso, tá? Se tiver alguma coisa que seja um problema, aí eu vou identificando, vou comentando, como eu fiz nas últimas correções, tá certo? Então, sim, pode mandar. Não fiquem acanhados, tá? Não estou aqui julgando ninguém pelo que responde, tá? Também não estou querendo que você necessariamente... Esse é o nosso quarto encontro de discursivo, tá? Embora a gente tenha a base teórica, é o quarto encontro. Então, eu não quero que você hoje já esteja escrevendo tudo. Se você já sabe escrever, não tem nem porque você está aqui. De verdade, o importante agora é identificar os erros. E propositalmente, os temas que eu coloco são bem diversificados, é exatamente para ver onde é que o comando já foi bem entendido por vocês, em termos de formatação, e quais comandos ainda estão mais comprometidos. Tá? Esse é o propósito. Alguma pergunta aqui da questão 1 sobre transporte? Alguém quer seguir aqui com algum comentário? Podemos avançar. Essa é mais tranquila, né? Pois é. Agora já não vai ser tanto. Olha essa questão aqui, ó, número 2. A questão diz assim, ó. Com base na comparação dos mapas abaixo, indique a principal contradição, olha o termo, hein? A principal contradição verificada na maioria dos países africanos. O mapa é o mapa mundi, tá vendo? Mas ele quer saber especificamente sobre a África. Entre o tamanho da população economicamente ativa, né, a PEA, que trabalha na agricultura, e o percentual de população subnutrida, tá? Vou pegar uma balinha aqui para me ajudar. População economicamente ativa, né, aquela que trabalha, exerce atividade na agricultura, obviamente, é uma população que está envolvida com o setor primário da economia, que, em tese, por ser agrícola, deveria ter como princípio a função social da terra, que é a produção de alimentos. Então, se eu olhar para o mapa aqui, ó, da população ativa na agricultura, quanto mais escura, maior é a população, né? Então, o continente africano é o que tem mais gente trabalhando, percentualmente, né, na agricultura, se comparado aos outros setores, como a indústria, o comércio, o serviço, tá? Mas, por coincidência, é essa mesma África que apresenta uma população subnutrida. Nesse caso aqui, fica contraditório, né? Se o cara trabalha no campo e o campo é responsável pela produção de alimentos, como é que nesse continente eu tenho uma população, né, subnutrida? Lembrando que a subnutrição ela está associada a uma quantidade insuficiente, né, de alimentos e nutrientes que são essenciais para manter o corpo saudável. Não significa dizer necessariamente que o indivíduo não come, tá? Mas ele come mal. Né? A gente pode pensar que milho é um negócio saudável. Mas se eu comer só milho, eu não tenho uma dieta equilibrada, né, para sobreviver. A primeira pergunta da questão é essa, tá? E a maneira como a questão foi apresentada também dificultou a sua vida, que você vai olhar depois para o mapa. O primeiro comando de questão tá aqui, ó. Indique a principal contradição. É a letra A que está aqui, ó. Estou destacando no texto. Qual é a principal contradição que a gente observa aqui?
é que, muito embora a população economicamente ativa na agricultura tenha um elevado percentual, no caso do continente africano, né? É esse mesmo continente que apresenta também elevado percentual de população subnutrida. Só isso, hein? Por quê? Porque aqui, ó, é indique. É como se fosse citar. Então, você citou a contradição. Precisa explicar? Não, não precisa. Ok? Então, essa primeira parte de resposta que você teria que colocar. A principal contradição observada nos mapas diz respeito ao fato de que os países com elevada concentração de população economicamente ativa na agricultura possuem, né, um elevado percentual de população subnutrida. Só isso. Aí vem a segunda pergunta, que aí é a parte complexa. Apresente também duas justificativas para a ocorrência dessa contradição. Ana, tem, tá? Mas isso está mais associada ao que a atividade econômica em si que acontece na África tem como principal característica. Tá? O campo, sobretudo nos países periféricos, está muito voltado para a produção das chamadas commodities. Lembra disso? Matérias-primas, que são voltadas para atender principalmente o mercado externo. E aí o resultado é que essas lavouras tendem a ser propriedades muito grandes, né, latifúndios, e são monocultores, né, cultivam um único gênero agrícola, que pode até não ser necessariamente alimentício, tá, mas um único gênero agrícola, e que vai atender o mercado externo. Como é que é o nome do sistema agrícola que apresenta essas três características? Latifúndio, grande propriedade, né, voltado para exportação e monocultores. Lembrando que é um continente pobre, né? E aí, consequentemente, eu estou falando de sistemas extensivos de produção, aqueles mais atrasados. Vocês conhecem? É a plantation. Então, você poderia responder essa questão de duas maneiras. Indicando, né, que a população que trabalha no continente africano no campo trabalha em atividades agrícolas em sistemas de plantation. Ou, o que seria a forma mais inteligente para fazer a questão, que era destacando características da plantation, porque ele pede duas justificativas, né? Então você poderia falar, a população trabalha majoritariamente em grandes propriedades que concentram a terra e com monoculturas voltadas à exportação. Tá? Seriam formas de responder essa questão. Tá? Um outro argumento que poderia surgir, se você, por exemplo, falasse só da plantation, e aí você queimou a divisão da explicação, é falar que, no caso de espaços produtivos de países mais pobres, que são mais tradicionais, eles apresentam pouco investimento tecnológico e, por consequência, apresentam baixa produtividade. Geralmente, né, esses trabalhadores apresentam salários mais baixos. E aí, esbarra no que você falou, Ana, que não é só pela má distribuição, é pela má distribuição de renda que o alimento se torna mais difícil, né, inacessível para parte da população. Então, na resposta de vocês, nessa segunda parte, essas aqui, ó, são as justificativas que a gente pode considerar, tá? A produção de alimentos para matéria-prima, destinadas à exportação, o atraso tecnológico em lavouras, né, de subsistência, né? A baixa produtividade, a falta de assistência e baixos salários, a própria concentração de terras, tá? Tudo isso serviria como resposta.
Questão difícil, tá? Bem difícil. Comandos complexos para você responder. Tudo bem? Ana aí, tudo bem? Lanches VIP, acabei de ver, tô aqui. Beleza, querido. Vou dar uma olhada nas respostas, tá? Beleza, beleza. Então, vou andar mais um pouquinho. Fiquem atentos que na Ásia, esses sistemas tradicionais, eles também são predominantes, tá? Sistemas extensivos, população mais pobre empregada, né, baixa produtividade nesse campo. Embora muitas iniciativas estejam revertendo esse quadro, ainda está muito distante de uma boa realidade, o que faz com que a capacidade produtiva desses lugares seja menor e que a desigualdade seja muito grande. Tá? Não é muito diferente da África. Tanto é que se você olhar a cor aqui, ó, fica igualzinho. Exceto na porção mais ao norte, né? E aí tem uma explicação. É uma região em que um potencial agrícola é bem menor, né? Faz muito frio e tudo mais. Olha como é que aqui na América Latina também é característico, né? Vamos lá. Questão número 3. Essa questão caiu na UERJ também, tá? Isso, Ana, seria uma resposta parecida. Eles deram ênfase na África porque fica mais evidente, né, se comparado aos outros continentes, os dois percentuais são muito altos, né? Mas eu vou encontrar semelhanças aqui na América Latina. E tirando o Brasil, na América Latina, os demais países são, né, extremamente precários em relação à modernização do campo, ao potencial competitivo, né? Não que o Brasil seja bom no campo, mas o Brasil é bom também, né? A gente tem aqui os dois espaços, lamentavelmente, convivendo, né? O que há de mais moderno e o que há de mais atrasado no campo. Tá aqui, ó, mapinha dos Estados Unidos, falando aqui, ó, grupos censitários majoritários dos Estados Unidos, né? O grupo censitário aqui é o grupo que é feito na estatística de censo, né? E nesse caso aqui, eu vejo uma legenda destacando uma grande área chamada de A, o cinza mais claro, uma área B que fica aqui, que é um cinza intermediário, e uma área C, esse cinza mais escuro, ok? Aí a pergunta é a seguinte: os Estados Unidos se caracterizam pela presença de diferentes grupos étnicos em sua população. Alguns desses grupos encontram-se concentrados em determinadas áreas do território, espacialmente falando, né? Identifique o grupo étnico majoritário, respectivamente, nas áreas B e C, e, em seguida, justifique a maior concentração de cada um desses grupos nas respectivas áreas do território estadunidense. Vamos devagarinho, tá? Nessa porção mais ao sul dos Estados Unidos, nós temos dois momentos históricos distintos, né? O primeiro, que se arrasta por um longo período colonial, que começa aqui nas 13 colônias e avança para o interior, criando uma distinção muito grande entre as colônias do norte, urbanas, industriais e majoritariamente branca, das colônias do sul, ligadas à plantation, né, lá dos séculos 18, 19, né, em que a população era majoritariamente preta, né, formada aqui, sobretudo, por escravos que foram forçados a virem para cá. História bem parecida com a do Brasil, né? E aí, é por essa razão que nessa área aqui C, há um predomínio de estados em que a população, né, preta ela é dominante. Tá? Então, esse grupo étnico acabou se concentrando nesse lugar. A diferença é que aqui, para essa área mais recente, e como essa população se deslocou numa época mais antiga, né, e se consolidou ao longo desse tempo,
ela já usufrui hoje de condições dentro da sua estrutura etária, né, na distribuição da população por faixa de idade, de uma forma intermediária, se comparada, por exemplo, ao dos hispânicos ou latino-americanos, tá? Que tendem a se concentrar majoritariamente nessas áreas aqui, ó. O estado do Texas, né? A região ali da Califórnia, são estados aqui que têm uma presença marcante de hispânicos ou latino-americanos, tá? Esse grupo já é de um vínculo histórico, porque boa parte dessas terras já foram do México, né? Os Estados Unidos, eles tomam essas terras do México, mas estão muito mais ligadas a uma migração mais recente, que atravessam, sobretudo, a fronteira aqui do México, ocupando essas terras mais ao sul. Então, a gente tem uma migração mais recente, uma população predominantemente mais jovem, e que cresce num ritmo mais acelerado se comparado aos outros grupos étnicos do país, exatamente por fazerem parte do grupo que é majoritariamente mais pobre e mais jovem, e que se reproduz mais. Então, na hora de responder, você vai responder. Na área B, é só identifique, né? Na área B, há um predomínio de hispânicos ou latino-americanos. E na área C, a presença de negros ou pretos, né? Esse termo poderia ser usado. Tudo bem? Aí vem o detalhe. A pergunta continua assim, ó. Justifique a maior concentração de cada um desses grupos nas respectivas áreas do seu território. Aí ficou fácil, né? No caso dos latino-americanos ou hispânicos, né, seria a proximidade da fronteira do México com esse ingresso de latinos pela própria fronteira. E no caso, né, dos negros, o processo histórico de plantation, que aqui concentrou ali uma grande população do período escravista estadunidense. Para quem assistiu aquele filme último que ganhou o Oscar, o Pecadores, ele se passa nessa região. Os habitantes da região, né, muito pobres, trabalham na lavoura de algodão, né, o Cotton Belt ainda é assim. Tirando aquela parte dos vampiros, né, que até é divertido, mas fica mais, né, surrealista a história. Até chegar aquele momento ali é muito legal. Não que eu não goste de história de vampiro, tá? Eu acho bacana, acho legal. Mas é porque aquela história ali foi meio manjada, né? Tem um outro filme que é do Tarantino, acho que é Um Drink no Inferno, que tem uma história parecida. O pessoal chega num bar no México, vai passar a noite lá, aí aparecem os vampiros, morre todo mundo. É mais ou menos naquele estilo ali, entendeu? Mas a parte da história é bem legal. É. Eu vou colocar aqui apenas um resuminho desse assunto, que ele é um assunto interessante, porque até hoje esse mapa, por exemplo, censitário, ele interfere muito nas eleições dos Estados Unidos, né? Um sistema eleitoral muito diferente do nosso, e ele acaba interferindo muito nessa distribuição de votos, na representatividade dos partidos republicanos e democratas. Embora a escravidão oficialmente nos Estados Unidos tenha acabado um pouquinho antes até do que a nossa, eles carregaram leis segregacionistas muito fortes, né? E de verdade, nessas terras aí mais ao sul, até hoje há uma fortíssima discriminação no país, tá? A vida, infelizmente, não evoluiu tão bem quanto deveria. Então, eu vou deixar esse resuminho aqui só para facilitar o entendimento, nada demais, tá? No restante do país,
é um predomínio de população majoritariamente branca, de origem europeia, embora muitos imigrantes, né, mas de origem europeia, caucasianos, né, os brancos de um modo geral, e eles estão nessas áreas mais urbanas, mais industriais, que se desenvolveram no país, sobretudo aqui, ó, nessa região nordeste dos Estados Unidos, que é o berço da segunda revolução industrial, né, o chamado Manufacturing Belt. Vocês já estudaram isso em algum momento? Pois é, pois é. Infelizmente aqui não foi muito diferente não, tá? Talvez a sorte é que até para fazer o mal, o nosso país é meio desorganizado. E aí aquela ideia de exclusão da população negra, de incentivo da entrada de imigrantes europeus, né, tudo aquilo acabou não acontecendo como aconteceu em outros lugares, né? Na Argentina, certamente muito pior. Muito pior. Por falar em discriminação e preconceito, tem mais uma região ótima para a gente falar disso, tá? Inclusive, essa semana, em especial, aconteceu um episódio que ajuda a gente a contextualizar ainda mais esse texto aqui que vai aparecer para a gente, ó. Questão número 4, tá? Políticos de extrema-direita devem ter 130 das 720 vagas do Parlamento Europeu. A União Europeia é um bloco que nasceu de entidades criadas após a derrota dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, Itália, Alemanha e Japão. Durante anos, a extrema-direita nacionalista tinha uma participação muito marginal, né, pequena, nas decisões políticas. No dia 9 de junho de 2024, no entanto, as forças de extrema-direita tiveram um bom desempenho nas eleições do Parlamento Europeu e podem influenciar as políticas da União Europeia. E não só isso, né? Estão ganhando eleições em diversos governos em diversos países. Na Itália, na Alemanha, em Portugal, entre outros. Reparem que a charge aqui, ó, mostra um paciente chamado União Europeia que está morrendo, né? O gráfico está em declínio aqui, ó. E ao mesmo tempo, do lado aqui, ó, o paciente nacionalismo crescendo. Por que isso? Do final da Segunda Guerra Mundial até ali os anos 90, mais ou menos, predominou no mundo uma fase em que a economia crescente, sobretudo dentro da Europa, né, se baseou no chamado estado de bem-estar social. Fase em que os salários eram mais altos, as condições de trabalho eram favoráveis, né, o custo de vida era alto, mas era compatível com a renda da população. Só que no final da década de 70, né, e sobretudo em 80, o planeta entra numa crise severa. A gente já estudou essa crise aqui, inclusive, que foi a crise do petróleo e seus desdobramentos, né, que levou a uma ideia de integração econômica, né, de globalização, de formação de blocos econômicos, como a própria União Europeia, né, movimentos que começaram a se colocar em xeque, em questionamento. Nessa hora, os movimentos radicais de caráter nacionalista, né, eles acabam ganhando força. Os Estados Unidos não é diferente, né? A ideia do American First do Trump, né? América primeiro, dane-se o resto, vou defender os interesses do meu país, mostram bem essa mudança de comportamento, né, entre a integração política e econômica ao bloqueio, ao isolamento político e econômico. Infelizmente, isso vem ganhando muita força nos últimos anos. A pergunta é a seguinte, ó. No século XXI, o crescimento do segmento político europeu abordado na reportagem vem causando dificuldades ao processo de integração continental. Indique 2 fatores sociais europeus que explicam o crescimento desse segmento político, né?
O que faz esse grupo nacionalista de extrema direita ganhar tanta força? Por incrível que pareça, essa forma preconceituosa, discriminatória, violenta, inclusive, com que a população local se manifesta contra, sobretudo os estrangeiros, tem muito de uma interpretação equivocada do que representam os estrangeiros na população desses países. Esses grupos alegam que o nível de empobrecimento, de decadência dos seus países é fruto de uma forte presença de imigrantes, principalmente de regiões mais pobres do planeta, em seus respectivos países. E aí, nesse caso, manifesta-se um movimento cada vez mais xenofóbico, né, preconceituoso, de aversão ao estrangeiro. Obviamente, tudo isso está intimamente ligado a uma decadência, sobretudo econômica, que vai acontecer ao longo do tempo. Imigrantes que foram muito desejados no pós-Segunda Guerra, por exemplo, ocupando aqueles empregos mais simples que a população local não queria fazer, para o atual cenário em que esses escassos empregos acabam sendo disputados por todos. E aí, culpa-se a presença do estrangeiro por causa disso. Agora, algo que poderia ser colocado aqui também, né, e é um conceito bem complexo, é o da aculturação. A população original desses países, né, ela vem proporcionalmente diminuindo muito. População envelhecida, baixa capacidade reprodutiva, ao contrário do que acontece com os grupos imigrantes, né, que são mais novos, eles são mais pobres, mais jovens e com maior capacidade reprodutiva. É como nos Estados Unidos. Tá? A população que mais cresce nos Estados Unidos é a de latino-americanos. E não é só pela imigração, é especialmente pela capacidade reprodutiva interna. Tá? Aqui na Europa não é diferente. Então, dentre os fatores que explicam o crescimento da extrema-direita ou desse nacionalismo exagerado, pode citar o aumento dos fluxos imigratórios, o aumento da xenofobia devido a esse aumento dos fluxos e do próprio nacionalismo, o enfraquecimento, né, dos proventos de seguridade, né, das garantias sociais, dos direitos sociais e da própria aculturação. Se a população local vai diminuindo e a estrangeira vai se tornando dominante, ela vai estabelecendo comportamentos novos na cultura desses povos. E aí, pasmem, hein? Vocês conhecem a França e sabem da importância da Revolução Francesa para o mundo. Lembra lá? Igualdade, fraternidade. Pois é. A França é um dos países que mais adotam políticas, leis inclusive, restritivas, não só a presença, né, dos imigrantes, mas as suas manifestações culturais, por exemplo. A proibição do uso da burca, a proibição de rituais religiosos em público para grupos específicos, né, como, por exemplo, os muçulmanos, né, que já são uma presença considerável dentro do país, ok? Esse é um ponto sensível a se considerar. E o que isso tem a ver com a semana, Felipe? Não sei se vocês viram, essa semana que passou, um territóriozinho espanhol que fica na África, chamado Ceuta, bem pequenininho, tá? 80 mil habitantes, mais ou menos. É território espanhol. Fica na fronteira com o Marrocos, recebeu uma grande horda de imigrantes, né? E por conta de uma informação falsa, eles se deslocaram do Marrocos para lá, por água, pulando muro, né? Mais de 60 mil pessoas. Quando isso aconteceu, obviamente, o motivo, né, desse acontecimento era uma informação falsa sobre o deslocamento.
supostamente o indivíduo que entrasse naquele território teria acolhimento, né, abrigo por parte dos espanhóis, acessaria a Europa com mais facilidade e tal. Era uma mentira, né? Mas nesse contexto, olha que interessante, os países da Europa, considerando que a Espanha tem talvez uma das políticas mais frouxas para o controle imigratório, resolveram tirar a Espanha do espaço Schengen. Para quem nunca ouviu falar o que é o espaço Schengen, o espaço Schengen é o espaço formado por um grupo de países que permite a livre circulação de pessoas. Tá? Não são todos os países da União Europeia que fazem parte do espaço Schengen, e alguns países que estão fora da própria União Europeia fazem parte dele. É o caso da Suíça, por exemplo. Lá não é da União Europeia, mas faz parte do espaço de livre circulação. Olha que interessante. Pela primeira vez, tiraram um país daquele grupo de países mais centrais europeus de um bloco como esse, né? Olha que interessante. Tá aqui, ó, um mapinha só para a gente analisar. Espaço Schengen é o espaço de livre circulação de pessoas. Tá? Quem é membro, quem não é membro da União Europeia e quais são os países, né, que fazem parte ou não do espaço Schengen, que permitem a livre circulação. Excluíram a Espanha por causa desse episódio polêmico envolvendo o território de Ceuta, que é um território espanhol. É como se, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fosse para a França atravessando a fronteira com a Guiana Francesa. Assim como Ceuta, a Guiana Francesa é um estado francês. Tá? Não é uma colônia, né? Não é um país independente, é um estado. É como se fosse o Alasca e o Havaí para os Estados Unidos. Tá? Então a gente entraria na União Europeia entrando ali pela fronteira com a Guiana Francesa. O país que faz a maior fronteira física com a França chama-se Brasil. Né? É a fronteira com a Guiana Francesa. Tá? Tinha até um flamenguista lá. O Marrocos não é um país, apesar de ser do continente africano, ele não é um país que está em crise política, econômica, não tem guerra civil, perseguição, né? Ou seja, não é uma população que poderia, por exemplo, ser classificada como refugiada, tá? Não é o caso. Então, a situação ali seria uma imigração ilegal mesmo, né? Com esse grande fluxo populacional. Mas muita gente que atravessou ali a fronteira claramente estava fazendo por bagunça. O pessoal estava curtindo o deslocamento, né? Isso já aconteceu outras vezes. E aí tinha, inclusive, um flamenguista. Ele passa na frente da câmera, faz coraçãozinho e tal. É. Imagine, né? Você mora num bairro chamado Ceuta, porque apesar de ser um território, assim como se fosse um estado, ele é pequenininho. E você, em 3 dias, dobra a população de tamanho quase, né? Tem 80 mil e chegam mais de 60. E de gente que você não sabe de onde veio, predominantemente do sexo masculino, né? Jovens, ou seja, muita energia. Tava todo mundo muito preocupado e não tinha proteção suficiente para isso, né? Até chegar o exército e botar essa galera para correr, e estão fazendo isso, estão mandando embora, né? De volta para o Marrocos, a confusão, né? O caos se instaurou. O pior é que, além de tirar a Espanha, já existe um movimento tentando tirar também a Itália e Portugal. Porque assim como a Espanha, né, eles fazem parte ali de um grupo mais vulnerável para essa questão da entrada de estrangeiros e que adotam políticas de menor controle por parte dessa imigração. Ou seja, o cenário tende a piorar aí com o tempo. Esse é um assunto que possivelmente cairá na prova, tá? É bom dar uma ênfase nisso aqui. Ah, sim, inevitável, né?
violência tende a aumentar. Ainda falando sobre Europa, esse mapinha aqui, ó, fala sobre a OTAN. Esse é um assunto que ganhou muita evidência aí nos últimos tempos. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o significado da sigla, né? É uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos, que vai ser criada no período pós-Segunda Guerra Mundial para ser a força militar do mundo capitalista no período de Guerra Fria. Nasce com esse propósito, tá? Agora, quando chega em 1991, que a União Soviética acaba, né, e o leste europeu, de modo geral, começa a se fragmentar em repúblicas da extinta União Soviética, a OTAN passa por um processo de expansão progressiva em direção ao leste europeu. Vem avançando progressivamente para cá, criando mais adesões. Então, se você olhar o mapa aqui, ó, comentar um pouquinho, adesão antes de 97, esse cinza, adesão após 97, esse cinza estranho aqui, em processo de adesão e já de conclusão no caso da Finlândia, né? Ela já entrou, no caso aqui, na União Europeia no ano passado. A guerra que há 4 anos se arrasta entre Rússia e Ucrânia, ela tem como principal justificativa por parte dos russos a possível entrada da Ucrânia nesse grupo da OTAN. E de tabela na própria União Europeia, tá? Mas, sobretudo, na OTAN. Supostamente, o país que faz fronteira com a Rússia, ao entrar na OTAN, poderia representar uma ameaça à soberania russa na região aqui do leste europeu. Yasmin, excelente comentário. Para vocês, tá? Sugiro, inclusive, que vocês cogitem fazer a assinatura para receberem essa publicação do Le Monde. Le Monde Diplomatique. Tá? É uma produção que tem exclusivamente conteúdo geopolítico. Tem propaganda de nada, tá? É um folheto até bonito. Quem comprar o impresso, por exemplo, é um jornalzão assim, em papel semelhante à revista, colorido, tal, bem bonito, de uma leitura feita por cientistas políticos, né, por economistas, por geógrafos, né, por especialistas na área. E eles tratam dos temas, né, que estão em evidência, e muito do que se produz lá vai parar nas provas, tá? Vai parar nas provas. Então, se há uma leitura obrigatória aí para o pessoal de humanas para se manter atualizado, né, com uma leitura mais tranquila, em formato jornalístico, né, para não depender de um livro para entender o fenômeno, tá aí o Le Monde como dica. Tem versão digital também, tá? E aí vocês escolham. Dá para, sei lá, vocês dividirem a assinatura. Ela não é absurdamente cara, não, tá? Dá para vocês se cotizarem, dividirem a assinatura, por exemplo, e acessarem essa informação. O Le Monde, quer ver, ó. Obviamente, vocês precisam ficar atentos que essas publicações elas têm, né, caráter político também. Então, as últimas publicações, por exemplo, têm um direcionamento muito para as eleições aqui do Brasil também, e as influências externas no país. Isso
Isso tudo merece um destaque, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, cada edição custa R$ 24. Cada edição custa 24. Cada 2 semanas aí. Mas se fizer uma assinatura, sai mais barato. Vale muito a pena. Ah, se conseguir ter acesso de outro modo, aí é contigo, tá? Eu não sei onde é possível conseguir. Dá para tentar. Alguém me falou de... Eu não tenho, tá? De Telegram, que tem grupo de compartilhamento de conteúdo, né? Mas aí eu já não sei dizer. Tranquilo? Bom, perguntinha aqui, ó. Nos anos de 89 e 91, um evento histórico e geopolítico viabilizou a adesão dos países que ingressaram na OTAN após 97. A pergunta é: aponte esse evento, explicando por que viabilizou tal adesão. E aí, que evento é esse que entre 89 permitiu essa nova adesão? A dissolução, né, o fim da União Soviética, a falência do Bloco Socialista, né, e a fragmentação das ex-repúblicas soviéticas em países independentes. Tá? Então, para responder essa primeira parte da questão, o evento que viabilizou a adesão foi a dissolução da União Soviética e a falência do Bloco Socialista, desvinculando, né, fragmentando as antigas repúblicas. Aqui tem uma complementação, ele fala do Pacto de Varsóvia. Né? O Pacto de Varsóvia era a versão socialista da OTAN. É uma coalizão militar que basicamente dependia da Rússia, né, para poder existir. Eu tenho uma terceira pergunta depois de concluir essa aqui, tá? A segunda parte da pergunta é assim, ó. Explique ainda o motivo da recente solicitação de ingresso da Suécia e da Finlândia, a Finlândia já concluída, né? Após décadas de neutralidade política. Esses países, né, historicamente, né, sempre se mantiveram numa condição de neutralidade em relação a essas questões, mesmo numa região, e a Finlândia, por exemplo, tendo uma grande fronteira com a Rússia, né? E a explicação é simples. A nova fase, que não deixa de ser imperialista da Rússia, né, com a ocupação de territórios em países fronteiriços, a tomada de territórios, como é o caso da Crimeia na Ucrânia, e hoje boa parte aqui do leste do território da Ucrânia, tornam, né, de grande risco a proximidade física com as fronteiras da Rússia e a possibilidade de uma nova invasão. Então, tecnicamente, essa recente solicitação e ingresso na OTAN se dá em razão ao temor do avanço russo sobre os países fronteiriços em um contexto em que a anexação da Crimeia e a nova guerra, da Ucrânia mostram uma tentativa de recrudescimento, né, de retomada de territórios que a Rússia tenta exercer sobre antigas áreas da ex-União Soviética. Só que aí vem uma terceira pergunta. A Rússia invadiu a Ucrânia justificando que essa entrada seria um perigo. A Finlândia entrou e não gerou nenhuma guerra por isso. Qual a razão de países como a Estônia, Letônia, Lituânia, por exemplo, a própria Finlândia agora, ingressarem então recentemente e fazerem fronteira e isso não ser um problema e a Ucrânia ser? Aí a gente vai para a questão dos interesses estratégicos, né? A Ucrânia é um país de extensão territorial grande, né, no leste europeu aqui, e que tem um dos solos mais ricos para a agricultura, né, um solo chernóseo dessa região, o clima temperado favorável para a agricultura. Tanto é que o Brasil
compra produto agrícola da Ucrânia, compra fertilizantes, né, que são produzidos aqui. Primeiro fator. Segundo, terras raras, minerais de grande valor. Estima-se que a Ucrânia tenha reservas importantes desse recurso, algo que é estratégico. A Rússia tem bastante, né? Mas ela está muito atrás de, por exemplo, China, Índia, Brasil, nessas reservas. Então, dominar essas áreas é uma vantagem. Terceiro, tubulações de gás que conectam as regiões produtoras da Ásia à Europa e passam por essa região aqui, por exemplo. Quarto, rotas marítimas aqui, ó, no sul da Ucrânia, para escoar a produção. A Crimeia, por exemplo, que foi anexada pela Rússia, esse pedacinho aqui, essa península, ela tem portos importantes aqui que escoam a produção russa para o mercado internacional. E por último, e não menos importante, né, em termos de recursos, a Ucrânia já foi a república mais importante da extinta União Soviética. Nela, por exemplo, há usinas nucleares importantes. São 5, 4 em funcionamento, né? Uma é Chernobyl, está desativada, mas existem 4 em funcionamento e elas estão entre as mais importantes da Europa, né? Como Zaporizhzhia. Então, eu tenho recurso nuclear, tenho tecnologia nuclear, e isso garante um poder estratégico considerável. Agora, do ponto de vista social e econômico, social, étnico e cultural, como essa região é uma região que ficou durante muito tempo integrada com a própria Rússia, boa parte da população que vive nessa porção aqui leste do território é de origem russa, russos ou descendentes de, tá? É uma população considerável aqui nesse lugar. E aí, a identidade de nação para eles é muito mais pró-Rússia do que a Ucrânia. Então, se alguém perguntar para você a diferença entre o que a Rússia não fez com a Finlândia ao ingressar e o que a Rússia justificou com a Ucrânia para atacar o seu território, você vê que não tem muito lógica a argumentação que foi usada, né? Tudo bem? Próxima questão. O conflito entre israelenses e palestinos ganhou clara configuração territorial na primeira metade do século XX, tornando-se agudo a partir de 48 e permanecendo sem horizonte de superação em futuro próximo. Como consequência, a comunidade internacional encontra-se dividida em relação ao reconhecimento diplomático de ambos, como se observa no mapa. Reconhecimento do Estado de Israel e do Estado palestino. Bom, primeira coisa importante. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a ONU, recém-criada, propõe a partilha da Palestina, a ideia da ONU era a criação de 2 estados nacionais. Um dos judeus, o Estado de Israel, e o outro dos árabes, a Palestina. Os palestinos não aceitaram a maneira como foi feita essa proposta de divisão, a gente já estudou isso. Já vimos o mapa e tudo mais. Os palestinos eles não aceitam a proposta de partilha. E iniciam a Primeira Guerra, que é a Guerra de Independência. E vão ter diversas outras guerras até os dias atuais. E em todas elas, as derrotas da população palestina levaram não só à consolidação do Estado de Israel e o seu reconhecimento por parte das potências capitalistas do planeta, é o caso aqui dos Estados Unidos, por exemplo, e o não reconhecimento por parte dessas potências da existência de um Estado palestino, inclusive por Israel.
Tá? Então, o Estado palestino não existe. Existe uma autoridade palestina, uma nação palestina, mas não um Estado-nação. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a imagem, só para facilitar a legenda, porque ela é pequenininha. Tá aqui, ó. Reconhecimento apenas do Estado de Israel e limitada relação diplomática com os palestinos. Em alguns casos, quase nenhuma. E o que está no cinza escuro, o reconhecimento apenas do Estado palestino. Se você olhar aqui, são países dessa porção norte da África, do próprio Oriente Médio, uma partezinha aqui, ó, da Ásia. A pergunta é a seguinte, ó. Considerando as informações, apresente um argumento que justifique a posição dos países que reconhecem apenas o Estado palestino e outro que justifique a posição norte-americana. Olha que interessante. O que esses países que apenas reconhecem o Estado palestino têm em comum? Pois é, há uma relação próxima, não só pela presença de povos árabes em boa parte desses territórios, mas principalmente também pela presença do islamismo. É uma população majoritariamente muçulmana, né? E aí, é claro, que há uma tendência de uma aproximação à causa palestina. Tá? No caso da posição dos Estados Unidos, né, que é de não reconhecimento, a defesa do Estado de Israel ela é estratégica, porque ela garante, numa região em que há grande resistência à sua influência, por questões variadas, inclusive religiosas e culturais, de você ter ali uma força poderosa de domínio, de controle e de ação mais direta sobre regiões importantes e estratégicas de recursos como o petróleo, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, dentre os argumentos que justificam a posição dos países que reconhecem apenas o Estado palestino, podemos citar questões históricas, né? Haja vista que essa população, né, em grande parte, é formada por muçulmanos, existe uma população árabe predominante também, né? E o contexto geopolítico, né, nesse caso aqui, em razão de serem países com relações pouco amistosas com Israel. Obviamente, alguns reconhecem, são poucos, né? Alguns aceitam, alguns toleram e outros odeiam. O Irã, por exemplo, é um país que tem na sua carta, né, como se fosse a nossa Constituição aqui, né, na primeira parte, né, no primeiro artigo, o objetivo central, que é a destruição do Estado de Israel. Agora, por parte dos Estados Unidos, o reconhecimento apenas do Estado israelense está associado à presença, né, de uma comunidade judaica muito forte nos Estados Unidos, fato, de uma influência econômica, né, já que é uma região importante para a economia mundial também, política, né, no país, mas especialmente por conta da sua aliança político-militar e por causa do alinhamento cultural com o Estado de Israel. Eu gostaria de dar uma ênfase nesse assunto aqui em particular, porque algumas mudanças estão acontecendo nesse momento. Não sei se vocês estão acompanhando, espero que sim. Mas o Hamas, o grupo político que até hoje, né, controla a faixa de Gaza, né, está em um processo de acordo de, de paz com o Estado de Israel, né, em parte, né, com os Estados Unidos, exatamente porque eles querem evitar consequências mais graves, principalmente para as suas lideranças, e, ao mesmo tempo, aliviar todo o desastre humanitário que está em curso dentro dessa região da Palestina. Né? Nesse acordo está, né, uma desmilitarização por parte do Hamas, né, a entrega das armas, a entrega dos reféns que, eventualmente, né, estão sob a posse, sob a tutela do grupo, e
recentemente eles assinaram a retirada desse grupo da região da Palestina. Essa ideia do armistício, né, ela vem acompanhada também de um tema que é muito preocupante, principalmente para as vítimas de atentados, né, desses grupos que lutam na região, né? Que seria a possibilidade de se ignorar os crimes que foram cometidos, né, e dar a esses líderes, né, um salvaguarda, né, uma liberdade em troca da sua rendição. Esse é um assunto perigoso, tá? Complexo. Tá? A ideia da anistia dos crimes cometidos, a discussão de anistia recentemente no Brasil também ganhou muita força, né? Ela é sempre muito preocupante, principalmente para aqueles que foram diretamente atingidos e sofreram consequências de uma guerra como essa. Estudem esse assunto, que ele merece uma atenção importante, tá? A gente vai ter oportunidade de falar mais a respeito deles. E aí, vocês estão por aí ainda? Só tem a Yasmin aqui. Ah, não, né? Ana tá aí, ótimo. Vamos lá, gente. Não é possível que vocês saibam tudo, não tenham nenhuma curiosidade. E se sabem tudo, contribuam, perguntem. Importante aqui pra gente. Já tô sem voz, tô falando muito. Enchentes no Paquistão. Aqui, ó, tá escrito assim: chuvas de monções causaram inundações devastadoras por todo o Paquistão em agosto deste ano, deixando uma área do tamanho da Inglaterra debaixo d'água e afetando 8 milhões de pessoas. As autoridades paquistanesas tentam proteger 360 mil pessoas ameaçadas pelas águas da região, na região sul, mas o volume de chuvas, o maior já registrado na história do país, dificulta os trabalhos de resgate. Para quem lembra da aula de clima, essa região do sul da Ásia é a mais afetada pelo chamado clima de monções. As monções nada mais são do que movimentos sazonais que provocam chuvas torrenciais e muito duradouras no verão do hemisfério norte e secas muito severas durante o inverno do hemisfério norte, nessa região. Tá? Então, por definição, o clima de monções apresenta uma sazonalidade climática com verões extremamente chuvosos e invernos extremamente secos. Ok? Por que que isso acontece? Basicamente, a gente vai ter uma diferenciação de pressão atmosférica. Vou botar uma imagenzinha aqui, só para facilitar o nosso entendimento, tá? Tá aqui, ó. Quando eu estou no verão do hemisfério norte, essa região do Paquistão, da Índia, tudo aqui, tá? No verão do hemisfério norte, a massa continental aqui, formada sobretudo pela Ásia e pela Europa, ela tende a esquentar mais rapidamente do que o sul oceânico. Isso cria uma zona de baixa pressão sobre o continente, que acaba sugando massas úmidas que vêm do oceano. Tá? Então, sopra do oceano para o continente. Quando chega aqui, nessa porção mais ao sul, essa massa tende a ganhar altura porque a cordilheira do Himalaia, uma grande cadeia de montanhas intransponível para essas massas de ar,
ela funciona como uma barreira física que não deixa essas massas avançarem para o interior. Resultado, essa massa ganha altura, perde temperatura e chove. A precipitação acontece de maneira concentrada neste lugar. Aí o verão ser muito chuvoso. Já no inverno vai acontecer o contrário. Da mesma forma que o continente esquenta rápido e forma uma zona de baixa pressão, no inverno ele esfria rápido e forma uma zona de alta pressão, que empurra vento do continente para o oceano. Como a continentalidade, né, ela cria um ambiente mais seco, o vento que sopra do continente para o oceano é seco. E mais do que isso, como ele sopra do continente para o oceano, ele não deixa nenhuma massa úmida do oceano chegar até a Terra. Resultado, chuvas torrenciais durante um longo período, secas muito severas durante um longo período. Aí a pergunta é, chuvas de monções, já botei aqui, né? Aí a pergunta é, as chuvas de monções são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. A Índia também sofre muito com isso. Aponte o continente e a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno. Aí você tem que falar, né? Que as chuvas de monções atingem especialmente a Ásia, ao sul da Ásia, né? Com grande destaque. E a atividade econômica mais afetada pelo fenômeno climático é a agricultura, né? Chuva demais ou seca demais, ela é sempre ruim para as lavouras. Apesar de, nessa região, existir uma tendência de adaptação, né? Qual é o tipo de cultivo mais comum que existe na Ásia, por exemplo? Quem é que me diz aí? O que eles mais plantam lá na Ásia? É fácil, hein? Tem muito a ver com o padrão alimentício deles, a base da dieta alimentar. É isso, né? O arroz, a risicultura, né? Já viu como é que é feito o plantio de arroz? Em terreno alagado, né? Eu consigo plantar em terreno alagadiço e mesmo assim o, o grão consegue crescer. Então é uma forma de adaptar a condição local, não é por acaso que o arroz faz parte da dieta alimentar da imensa maioria dos países dessa região. Tá na base dessa dieta alimentar. Agora, tem uma segunda parte da pergunta. Ó. Explique também o mecanismo dessas chuvas de verão. Ou seja, o que eu acabei de mostrar na imagem aqui, de que modo eu consigo explicar isso de forma técnica, né? Que é o que eles querem saber. Então tá aqui, ó. Resumidamente, no verão, as áreas continentais sofrem com grande aquecimento, gerando zonas de baixa pressão atmosférica que são receptoras de ventos, né? Pensa na baixa pressão como se ela fosse né, um aspirador, tá sugando o vento. A alta pressão, ela é um ventilador, ela está empurrando o vento, tá? E aí, essa baixa pressão atmosférica, em relação às áreas oceânicas, que apresentam temperatura comparativamente mais baixas, né? É mais frio, no caso do verão, sobre o oceano, geram, né, zonas de alta pressão que são dispersoras de ventos. O ar superúmido se desloca da alta pressão para a baixa pressão, provocando chuvas torrenciais. Felipe, você explicou tanto a monção de verão quanto a de inverno. A explicação aqui, ó, é só a de verão. Por quê? Porque a pergunta é sobre as chuvas de verão. Agora, se ele perguntasse para você sobre as secas de inverno, o que você faria? Ia responder tudo ao contrário. Tá? Durante o inverno, o resfriamento da área continental gera a zona de alta pressão. Tá? Em relação às oceânicas,
de baixa pressão, tá? O ar seco e mais frio da alta pressão desloca-se para a zona de baixa pressão atmosférica. Vento é o ar em movimento e esse movimento depende de diferença de pressão atmosférica. E a regra é a mesma, tá? Não importa para qual vento. Ele sai sempre da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão atmosférica. Alguém aí recebeu no celular o aviso da Defesa Civil hoje de manhã cedo, 5h10 da manhã, dizendo que ia ter vento forte hoje? É que esse aviso é mais do Rio, né? Da Defesa Civil do município do Rio, mas já tem uma abrangência maior em áreas aí, né? Pois é, não ventou, né? Só a Defesa Civil está com uma certa dificuldade aí para se entender com os fenômenos, embora não seja difícil prevê-los. Há previsão de fato para vento forte amanhã e especialmente na sexta, mas não vai ser como da outra semana, por exemplo. Tá longe disso. O que vem logo em seguida depois desses ventos? Uma frente fria. Tá fazendo um calor danado, né? Hoje está um clima de veranico. Por quê? Tem uma baixa pressão aqui concentrada, né? Um ar quente estacionado e uma massa fria se deslocando de uma zona de alta pressão chegando aqui. Ou seja, um ar frio se deslocando para a zona onde o ar quente está. Se ela tiver força para superar, ela vai trazer a frente fria que vai reduzir a temperatura e até, de repente, promover chuva aqui onde a gente está. É, pois é. E eu estava em Maricá, né? Foi uma quarta-feira, foi brabo. Eu estava na rua, de moto ainda, né? Foi, foi animado o negócio. Não tinha nem abrigo, nem onde ficar. Tudo fechado, sem luz. Parei no supermercado, o telhado voou. Foi animado o negócio. Felizmente, não presenciei nenhum desastre e nem sofri nenhum. Vamos lá, hein? Questão número 8. Difícil pra caramba, hein? Renda familiar mensal média na região metropolitana de São Paulo em salários mínimos. O azul aqui, né? 25 salários, de 18 a 25, de 14, de 0 a 9, ou seja, quanto mais para o azul, maior a concentração da renda familiar, e quanto mais para o laranja, menor, né? Aqui do lado, o texto fala de segregação residencial urbana. A gente já fez uma questão parecida, mas que falava de outros fenômenos no espaço urbano, né? Aí tá aqui, ó, modelo 1, área residencial de renda baixa, é o mais escuro na área central. Aqui renda média e aqui renda alta. Esse é um modelo típico de países desenvolvidos, tá? Em que nas áreas centrais vivem as populações mais pobres e nas periféricas, as mais distantes, as populações mais ricas. Periferia é só o que não está no centro, né? São aqueles subúrbios de grandes condomínios. É o que se tentou aqui no Rio de Janeiro com a Barra da Tijuca, por exemplo. Tá? Ser uma área periférica para uma população de alta renda. No modelo 2, é o contrário, né? Baixa renda até estar aqui, né, no seu entorno, a renda média e a renda alta no centro. E um, né, que segue um padrão completamente diferente aqui em relação à sua distribuição. A pergunta é a seguinte: após a análise comparativa das imagens, aponte o modelo de segregação residencial urbana que se assemelha àquele representado no mapa. Esse modelo aqui se equipara a qual modelo aqui esquemático apresentado? Responde aí.
Ué, cadê vocês? Responde aí. Olha o padrão espacial da renda nesse mapa da esquerda. Qual dos 3 desenhos aqui representa esquematicamente esse padrão? É isso, no modelo 2, ó. População mais rica no centro, população mais pobre nas periferias. Tá? Então, na primeira parte da pergunta, o modelo de segregação que se assemelha ao mapa é o modelo 2. Padrão paulista de segregação. Agora, tem uma segunda pergunta, né? Indique 2 causas que explicam a valorização diferenciada das áreas residenciais na região metropolitana paulista. Tá? O ponto-chave para que as áreas centrais sejam mais valorizadas é que elas estão mais integradas a uma infraestrutura urbana, aos equipamentos urbanos que atendem a população, seja transporte, seja segurança, seja energia. Consequentemente, ela se torna mais cara. Quanto maior é a concentração de equipamentos, públicos ou privados, não importa, maior tende a ser o preço do espaço urbano. Aí ele vai ter mais infraestrutura, né, em relação ao restante. Quanto mais distante e menos infraestrutura esse lugar apresenta, inevitavelmente mais barato ou menos caro ele tende a ser, e ele passa a ser ocupado por população de renda mais baixa. Tá? A diferença na valorização da terra se dá em razão da melhor infraestrutura e oferta, né, de equipamentos urbanos, de serviços do próprio comércio, da segurança, das chamadas amenidades, né, arborização, parques, né, você vai no centro de São Paulo, tem lá o Ibirapuera, né, o Central Park Paulista, um lugar bonito, né, arborizado, agradável, construído, tudo isso está ali sendo representado. Ok? Respostinha bem direta, bem objetiva. A parte importante era você ter essa capacidade de observação do espaço. O resto, a gente entende como é. No Rio de Janeiro, na capital, por exemplo, os bairros mais valorizados são da Zona Sul, né, partindo ali do Leblon, e os mais afastados vão ser aqueles menos valorizados. Né? A diferença é que no Rio de Janeiro, por conta da topografia, né, do nosso terreno, ele é muito montanhoso, a gente acaba tendo enclaves de riqueza e de pobreza em diferentes lugares, né? Tem muito morro. São Paulo não, São Paulo já é um trecho em que a topografia é mais plana. Então você vai empurrando o pobre para lugares mais distantes, né? De forma espontânea ou forçada, você vai fazendo com que ele vá morar em lugares cada vez mais afastados. Tá? Essa é uma lógica do espaço urbano de São Paulo e se difere um pouco do Rio. Né? Sim, em relação a preços principalmente. Né? Embora você vá na Zona Sul e se depare com realidades muito curiosas, né? Que é o condomínio de altíssimo padrão, caríssimo, que está coladinho ali com uma comunidade em que o tráfico ocupa e constantemente tem problemas com tiroteios ou atentados, né? A violência que insiste em chegar nas áreas sociais, como a praia, por exemplo. E mesmo assim os espaços continuam caros, absurdamente caros. Tem que encontrar, né, apartamento lá que vale 60 milhões, por exemplo. E aí tu olha para trás assim, tá lá a comunidade da Rocinha, né? O Chapão-Mangueira, o Vidigal. O problema não é nem a, a proximidade com essas áreas mais pobres, né? Porque isso faz parte. É o quão valorizado é um espaço, mesmo estando tão fisicamente próximo de espaços que são desvalorizados.
essa é a característica mais perversa da segregação dos países subdesenvolvidos. Questão 9, hein? Essa também é da UERJ. Mapinha que fala sobre a distribuição do intemperismo de acordo com as zonas climáticas do planeta. As grandes zonas climáticas do planeta são 3, né? Uma que fica entre Câncer e Capricórnio, que é a zona tropical. A zona temperada entre o círculo polar e o trópico. E a própria zona polar, né? O que eu estou vendo aqui? Uma lógica que explica, por exemplo, a dinâmica das massas de ar que sempre tendem a convergir para lugares de baixa pressão. No planeta, não tem lugar mais quente e, consequentemente, com a menor pressão do que a linha do Equador, para onde os ventos convergem. Por conta dessa zona aqui ser uma zona mais quente e tropical, há uma tendência de um calor mais intenso que faz com que a evaporação seja muito grande e, por consequência, a precipitação também. Então, eu tenho lugar mais quente e mais úmido nessa faixa tropical, principalmente na equatorial. E aí, fica fácil de ver, né? Se você olhar aqui, a região com maior grau de intemperismo, que é esse de coloração amarronzada aqui, que está exatamente na faixa equatorial, está aqui por quê? Porque é essa região que tem maior intensidade de insolação, maior evaporação e principalmente maior precipitação. A pergunta é, o que é o intemperismo? Lá na aula de geologia, a gente estudou os agentes que são formadores e modeladores do relevo. Entre os modeladores estão a erosão e o intemperismo. Para modelar a superfície, eu preciso de agentes externos fazendo isso, né? Então, as forças climáticas são as principais modeladoras da natureza. E entre todas, a água vai ser esse principal agente de transformação. A diferença, no entanto, entre erosão e intemperismo é o que essa água provoca nessas superfícies. A erosão, que é um processo um pouco mais simples, é um processo apenas de deslocamento de materiais, né? Você faz a retirada de maneira física de materiais de um lugar para o outro. Uma chuva, por exemplo, promove o deslocamento de massa, né? Um deslizamento de terra, por exemplo. O vento promove um deslocamento, por exemplo, mas o material que saiu de um lugar e foi para o outro continua sendo o mesmo. Ok? Já o intemperismo, ele tem a ver com uma reação que a água, por exemplo, promove nos minerais, levando-os a um processo de decomposição e de desagregação das estruturas de rochas. Esse é um ponto delicado para entender a diferença. Diferente da erosão, que só transporta, o intemperismo ele decompõe as estruturas de rochas. Tá? E no caso específico da água, o nome do intemperismo é intemperismo químico. Há 3 tipos, né? O químico, o físico e o biológico. Tá? Ó, só para você entender, a oxidação, né, a ferrugem, é o contato da água com materiais metálicos, né? Esses minerais metálicos, eles são extraídos da natureza. Eles saem das rochas. Então, a água em contato com uma rocha que tem muito mineral metálico, entra em oxidação, ela enferruja. Esse material se dissolve e vai se transformando ao longo do tempo. O intemperismo químico, inclusive, ele é responsável por dar formas mais arredondadas, né, mais sinuosas, né, mais sensuais para a superfície
Exatamente porque a água escoa e vai aos poucos criando essa modelagem mais arredondada, tá? E por que que aqui na faixa equatorial esse potencial é maior? Exatamente porque tem mais água, tá? A pergunta é, a partir da numeração, identifique a área com maior grau de intemperismo químico. Justifique a sua resposta relacionando-a ao conceito desse tipo de intemperismo. Tá? Então, o intemperismo químico é um processo de decomposição das rochas por meio da reação de seus minerais com a água. Portanto, a área com maior grau de intemperismo vai ser aquela que apresenta climas mais quentes e chuvosos, como é o caso da faixa equatorial. Tá? Então tá aqui, ó. Químico que procede a decomposição das rochas por meio da reação dos seus minerais com a água. Portanto, a área com maior grau de intemperismo químico corresponde a regiões cujos climas são quentes e chuvosos. Há exemplos das áreas de clima equatorial marcadas pelo número 5. Nessa aqui, tinha que destacar o conceito. Parece simples, mas não é. Tá? Quais são os outros tipos de intemperismo que existem, né? O físico e o biológico. Tem bibliografia que nem considera o biológico, né? Ele associa ao químico, mas existe. O físico tem a ver com variação de temperatura, e aí é o oposto, né, do químico nesse caso, porque os ambientes em que ele acontece mais são os mais secos. Materiais que sofrem dilatação e contração em relação à variação de temperatura e depois de um determinado tempo se rompem. São feições na superfície mais abruptas, né, mais pontiagudas, assim. Os terrenos têm um desgaste diferente, não são tão arredondados. E o biológico tem a ver com, principalmente, né, a vegetação, a vida microbiana também, né, mas a vegetação que consome os minerais que saem das rochas, né? Quando a gente fala de crescimento de planta, né, a gente vê ali que ela consome água, consome nutrientes e consome minerais. Esses minerais são extraídos dessas rochas. Tudo bem? Tranquilo? E para a gente fechar bonito, mais uma questão aqui, e essa eu vou deixar para que vocês me ajudem a responder. Na figura abaixo, está representado um fenômeno comum em grandes aglomerações urbanas, como é o caso da cidade de Londres. Esse cinza que está aqui, ó, é a área urbana, avança em direção até outras regiões, né? E ele diz que essas linhas que aqui estão representadas são linhas isotérmicas, ou seja, elas delimitam uma área com uma temperatura específica. Se você olhar cada linha dessa aqui, ó, ela tem um valor. De Londres, que está nessa área mais central, com 11,5. Para essa última linha aqui, ó, que está 4,5, qual é a tendência da numeração aqui? Não é diminuir? À medida que eu vou me afastando da área central, a temperatura vai diminuindo. A pergunta é: explique a ocorrência do fenômeno representado na figura e cite duas ações do poder público sobre os espaços urbanos capazes de atenuar esse fenômeno. Que fenômeno é esse que está sendo representado? Essa é a primeira parte da pergunta, né, para poder conseguir responder. Ana está afiadíssima. Muito bem, Ana. É a ilha de calor.
Por definição, o que é área de calor, né? É quando a temperatura média nas áreas centrais urbanas ela é sempre muito superior às zonas periféricas ou rurais, quando representadas, né? Devido aos fatores que nas áreas centrais promovem essa elevação de temperatura, né? Geralmente nas áreas centrais você tem uma área construída muito mais densa e isso promove um desmatamento intenso, né? Uma grande área urbanizada, desmatada. Geralmente você tem uma poluição muito concentrada, um solo impermeabilizado, prédios, né, verticalização, tudo isso contribui sensivelmente para que essas áreas centrais tenham temperaturas elevadas. Então aqui, ó, a figura mostra a formação do fenômeno da ilha de calor, resultado das diferenças da irradiação do calor com a elevação das temperaturas das áreas urbanas centrais devido à excessiva, né, impermeabilização do solo, cobertura e verticalização do solo, né, muitos prédios, em relação às áreas periféricas e rurais menos ocupadas. O Enem também gosta muito de cobrar esse assunto. Tá? Então, se você pegar a última vez que caiu isso no Enem, eles colocaram uma imagenzinha, super simples, inclusive, só que mais fácil de entender do que essa mais técnica que está aí sendo apresentada. Foi essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Na área central tem muito prédio, pouca área verde, a temperatura média é muito maior do que nas áreas periféricas e rurais, por exemplo. Tá? O que a gente está vendo aqui é exatamente o que a gente está vendo aqui. Agora, tem uma segunda parte da pergunta. Ó. Cite duas ações do poder público sobre os espaços urbanos capazes de atenuar a ilha de calor, ou seja, minimizar os seus efeitos. O que pode ser feito para que nessa área central a gente amenize o problema da temperatura? Há uma infinidade de fatores a se considerar, tá? Por exemplo, a gente pode citar uma mudança na legislação que permita, por exemplo, uma redução do gabarito dos imóveis, né? A gente chama isso de zoneamento urbano, uma redução da densidade de imóveis, né? Você diminuir a necessidade dessa construção em área central, distribuir isso para áreas periféricas mais arborizadas. Agora, em cidades em que a construção já aconteceu, aliás, é difícil, inclusive, até construir qualquer coisa nova naquele lugar, você pode promover, por exemplo, um projeto muito bem sucedido chamado de telhados verdes. O aumento das áreas verdes, inclusive, integradas à arquitetura desses espaços que estão sendo apresentados. Hoje já é obrigatório, por exemplo, em grandes obras, você ter a construção de áreas que proporcionalmente representem essa área verde que ameniza o impacto construtivo daquela estrutura na cidade. Materiais que sejam porosos, permeáveis para permitir infiltração de água, né? Incentivar o uso de transporte coletivo para que você diminua a quantidade de veículos na rua emitindo poluentes, que você evite o congestionamento, que é uma fonte de poluição pouco eficiente para a questão energética, né? Que você fica gastando combustível, mas não anda. Então, incentivar, né, os transportes de massa, incentivar a eletrificação das áreas centrais, né? Se você rodar na cidade com veículos elétricos, por exemplo, você diminui a emissão de poluentes naquela área, mesmo que a origem geradora de energia, como caiu na primeira prova de qualificação, né? Mesmo que a origem formadora de energia seja fóssil, ela está gerando essa energia em outro lugar. Na área urbana mesmo, a poluição não está sendo liberada, não está ficando concentrada.
Tá? Então, tudo isso poderia entrar como alternativas para a amenização do problema. Tem até tinta especial para pintura de telhado, né? Que ajuda a refletir, absorve menos a radiação, ajuda a refletir essa radiação para o espaço, diminuindo a temperatura média dos lugares. É isso, gente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então tá, ó, duas coisas importantes. Agora depende de vocês. Adesão de mais alunos para a gente ter aula toda semana ou o nosso encontro quinzenal. Mas independente do encontro quinzenal, para vocês aí que estão fiéis e dedicados, né, o estudo pessoal é fundamental. Eu vou continuar mandando as listas dos exercícios, tá certo? Então, terminando a aula aqui, eu vou postar essa aqui com esses conteúdos e eu vou mandar uma lista para vocês amanhã para ser entregue até terça-feira que vem, tá? São questões diferentes, mas sobre os mesmos assuntos que foram trabalhados nessa lista. E aí eu quero ver como é que você vai desenvolver a tua resposta, certo? Queridos, foi um prazer mais uma vez, mesmo que online, reencontrados. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Precisando é só chamar lá no grupo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Grupo aberto. Vamos lá comentar.